O sol ainda dormia quando Marina abriu os olhos naquela manhã de dezembro. Aos 23 anos, ela estava prestes a quebrar um ciclo que havia começado 3 gerações antes dela. Seu coração batia forte, não apenas pela ansiedade da formatura, mas pelo peso simbólico daquele momento. Em poucas horas ela vestiria a beca preta e o capelo, que representavam muito mais do que um diploma de direito. Representavam a vitória contra todas as estatísticas, contra todos os nãos que ecoaram ao longo de sua vida, contra um sistema inteiro que parecia desenhado para mantê-la exatamente onde ela nasceu, invisível, pobre e sem voz. A casa onde Marina cresceu tinha 3 cômodos minúsculos e paredes que choravam água da chuva nos meses de inverno. Era ali, na periferia esquecida da cidade, que seu pai, seu Joaquim, retornava todo fim de tarde, com um carrinho de catador, cheio de materiais recicláveis. O cheiro de papelão molhado e plástico sujo era o perfume da sobrevivência da família. Dona Rosa, sua mãe, complementava a renda lavando roupas para fora, suas mãos sempre ásperas e vermelhas da água fria e do sabão barato. Marina tinha 2 irmãos mais novos. Lucas, de 15 anos, que já começava a acompanhar o pai nas rotas de coleta, e Júlia, de apenas 10, cujos olhos brilhavam com a mesma fome de conhecimento que Marina carregava desde criança. Era por eles também que Marina havia resistido. Era por Júlia que ela precisava provar que era possível sair daquele labirinto de concreto e carência. Mas aquela manhã não começou com celebração. Começou com uma ligação que fez o sangue de Marina gelar nas veias. Alô, Marina. Aqui é da coordenação do curso. Precisamos conversar com urgência antes da cerimônia. Há um problema com sua documentação. As palavras atravessaram o telefone como lâminas. Marina sentou na cama estreita que dividia com Júlia, seu corpo inteiro tremendo. Um problema? Que problema? Ela havia revisado cada documento milhares de vezes. Cada comprovante, cada declaração, cada papel que a burocracia acadêmica exigia, estava ali, organizado na pasta plástica surrada, que ela guardava como um tesouro. Que tipo de problema? Marina conseguiu perguntar, tentando manter a voz firme. É melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir à universidade agora? O clique do telefone desligando ecoou como uma sentença. Marina olhou ao redor do quarto. As paredes descascadas, o guarda-roupa de compensado que não fechava direito, a janela por onde entrava o barulho constante da favela acordando. Era dali que ela vinha. E era justamente por vir dali que o sistema sempre encontrava uma forma de lembrá-la de que pessoas como ela não deveriam chegar tão longe. Seu Joaquim já havia saído para o trabalho. Ele começava antes das 5 da manhã para pegar os melhores pontos de coleta. Dona Rosa estava na cozinha preparando o café, o rádio velho tocando baixinho uma música sertaneja. Quando viu Marina vestindo a única calça jeans sem remendos e a blusa mais apresentável que possuía, imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi, minha filha? Preciso ir na faculdade resolver uma coisa. Mas, não se preocupe, mãe. Vai dar tudo certo. Dona Rosa enxugou as mãos no avental e segurou o rosto da filha com uma ternura que parecia capaz de curar qualquer ferida. Você já chegou até aqui, Marina. Não foi fácil, eu sei. Mas Deus não trouxe você até esta porta para fechá-la na sua cara. Vai lá e mostre para eles quem você é. O trajeto até a universidade era um ritual que Marina conhecia de cor. 2 conduções. Primeiro, o ônibus lotado que descia o morro, onde ela viajava espremida entre trabalhadores domésticos, pedreiros e vendedores ambulantes, todos acordando antes do sol para servir uma cidade que fingia não vê-los. Depois, o metrô, onde ela sempre buscava um canto para estudar durante os 40 minutos de viagem, equilibrando livros pesados no colo enquanto o vagão chacoalhava. Ao longo dos 5 anos de faculdade, aquele caminho havia sido testemunha de inúmeras transformações. No começo, Marina sentia que carregava um neon na testa, anunciando ela não pertence aqui. Suas roupas simples, sua bolsa surrada, seu jeito de falar que denunciava a origem menos, tudo a marcava como intrusa num ambiente onde a maioria dos colegas chegava de carro e discutia viagens internacionais nos intervalos das aulas. Mas Marina não desistiu. Ela se tornou a primeira a chegar e a última a sair. Enquanto outros colegas frequentavam festas e happy hours, ela ficava na biblioteca até o último minuto, absorvendo cada linha dos códigos e doutrinas jurídicas. Não era apenas dedicação, era sobrevivência. Ela sabia que precisava ser 2 vezes melhor para ser considerada metade boa. E havia dado certo. Contra todas as probabilidades, ela havia mantido notas excelentes. Conquistou uma bolsa de monitoria que ajudava nas despesas. Até conseguiu um estágio não remunerado
em um escritório de advocacia popular, onde finalmente sentia que o direito poderia ser usado como ferramenta de transformação, e não apenas de manutenção do status quo. Mas nada disso importaria se não pudesse colar grau naquele dia. Quando Marina entrou no prédio da administração acadêmica, suas pernas pareciam feitas de algodão. A sala da coordenação ficava no terceiro andar, e cada degrau da escada parecia uma montanha. Ela conhecia aquele corredor bem demais. Havia passado ali inúmeras vezes para resolver questões burocráticas, sempre com o coração apertado, sempre sentindo que a qualquer momento alguém perceberia o erro de tê-la admitido ali. A secretária, uma mulher de meia idade com óculos na ponta do nariz, mal levantou os olhos quando Marina se apresentou. A coordenadora está te esperando, pode entrar. Professora Margaret era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, e uma postura que intimidava até os alunos mais confiantes. Ela lecionava direito constitucional e tinha a reputação de ser extremamente rigorosa. Quando Marina entrou na sala, a professora estava folheando alguns documentos, uma expressão grave no rosto. Sente-se, Marina. Marina obedeceu, as mãos suadas entrelaçadas no colo. Vou ser direta com você, porque sei que hoje é um dia importante. Recebemos uma denúncia anônima questionando a veracidade de alguns documentos que você apresentou para a obtenção de sua bolsa de estudos. A professora fez uma pausa, observando a reação de Marina. Specificamente, estão questionando sua declaração de renda familiar. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Marina. Ela sentiu o rosto queimar, uma mistura de vergonha e indignação, subindo pela garganta como bile. Mas todos os documentos são verdadeiros. Minha família realmente ganha menos de um salário mínimo per capita. Meu pai é catador de materiais recicláveis. Minha mãe lavadeira. Tá tudo documentado. Eu trouxe declaração do sindicato, comprovante de residência, tudo. Eu sei que você trouxe documentação, Marina, mas a denúncia alega que seus pais têm outra fonte de renda não declarada. E se isso for verdade, você teria fraudado o sistema de cotas e bolsas. O que seria motivo não apenas para cancelamento do diploma, mas para abertura de processo criminal. As palavras caíram como bombas sobre Marina. Processo criminal. Fraude. Tudo aquilo pelo que ela havia lutado menos 5 anos acordando. Às 5 da manhã. Estudando até a madrugada, resistindo à fome quando o dinheiro acabava antes do fim do mês. Ignorando os comentários preconceituosos, suportando o cansaço e a solidão. Tudo poderia desmoronar naquele instante, por causa de uma denúncia anônima. Isso é mentira. A voz de Marina saiu mais alta do que ela pretendia. Minha família não tem nenhuma outra renda. Vivemos no limite da sobrevivência. Tem dias que minha mãe divide o prato de comida dela entre meus irmãos porque não tem o suficiente. Como alguém pode? Marina parou, a realização batendo como um soco. Ela sabia exatamente quem havia feito aquela denúncia. Rodrigo. O nome ardeu na mente de Marina como ferro em brasa. Filho de um desembargador influente, Rodrigo havia sido seu colega de turma desde o primeiro semestre. Mais do que isso, havia sido seu rival constante. Aquele que nunca aceitou que uma bolsista da periferia, como ele gostava de chamá-la em tom de deboche, pudesse superá-lo academicamente. Tudo havia começado de forma sutil. Nos primeiros meses, eram apenas olhares de desdém, comentários sussurrados, que Marina fingia não ouvir. Mas a gota d'água aconteceu no terceiro semestre, quando Marina tirou a nota máxima em direito penal e foi elogiada publicamente pelo professor, enquanto Rodrigo havia ficado apenas com nota 7. Desde então, ele transformou a vida dela num inferno particular. Rodrigo liderava um grupo de estudantes de famílias abastadas, que se consideravam a elite da faculdade. Eles ocupavam sempre as primeiras fileiras, chegavam com cafés caros nas mãos, vestiam roupas de grife, e falavam sobre estágios em escritórios renomados, conseguidos através de conexões familiares. Para eles, a universidade não era uma conquista menos, era apenas mais um degrau natural numa escada que já estava montada desde o berço. Marina representava tudo que eles desprezavam, a prova viva de que mérito existia, de que alguém sem sobrenome, sem dinheiro, sem conexões, poderia não apenas entrar naquele espaço, mas brilhar nele. E isso era inaceitável para rapazes como Rodrigo, que haviam sido criados acreditando que o mundo lhes pertencia por direito de nascimento. Houve o episódio em que ele, acidentalmente, derrubou os livros de Marina no corredor, fazendo com que ela chegasse atrasada para uma prova importante.
A vez em que espalhou o boato de que ela estaria tendo um caso com o professor para conseguir notas melhores, o dia em que rabiscou palavras obscenas em seu armário no vestiário. Cada agressão era calculada para não deixar provas concretas, sempre na linha tênue que permitia que ele negasse qualquer intenção maliciosa. Mas Marina havia resistido a tudo. Ela limpava as lágrimas em silêncio, levantava a cabeça e continuava. Porque desistir significaria dar razão a pessoas como Rodrigo, significaria confirmar que gente como ela realmente não pertencia ali. E isso Marina jamais faria. O golpe mais baixo havia acontecido. Havia apenas 2 semanas. Marina havia sido selecionada para representar a faculdade numa competição nacional de debates jurídicos, uma honra que abriria portas importantes para sua carreira. Rodrigo também havia se candidato, mas não foi escolhido. Na saída do resultado, ele a encurralou no estacionamento, longe de testemunhas. Você acha que vai chegar onde, exatamente? Ele havia dito, o rosto a centímetros do dela. Acha que um diploma vai te transformar em uma de nós? Você vai ser sempre a filha do catador de lixo. E eu vou me certificar de que todo mundo saiba disso. Marina havia engolido o medo e respondido com firmeza. O problema, Rodrigo, é que você sabe que eu sou melhor que você. E isso te corrói por dentro. Ele havia rido, mas era uma risada sem humor. Veremos quem ri por último. Agora, sentada diante da coordenadora, Marina entendia que aquela ameaça significava. Rodrigo não havia conseguido vencê-la academicamente. Então decidiu destruí-la de outra forma. Uma denúncia anônima era a arma perfeita. Sem rosto, sem responsabilização, mas com poder suficiente para arrasar com anos de trabalho. Professora Margaret, Marina respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Eu sei quem fez essa denúncia. É Rodrigo Tavares. Ele tem me perseguido durante todo o curso porque não aceita que uma cotista tenha desempenho melhor que o dele. A professora suspirou, tirando os óculos e massageando as têmporas. Marina, eu imaginei que você fosse sugerir isso. Mas uma acusação como essa é grave. Você tem provas? Ele me ameaçou há 2 semanas. Disse que ia se certificar de que todo mundo soubesse das minhas origens, que eu não chegaria a lugar nenhum. Isso foi dito na presença de testemunhas? Não, mas... Então é sua palavra contra a dele. A professora colocou os óculos de volta, sua expressão cansada. E o pai dele é o desembargador Tavares, uma das pessoas mais influentes do judiciário estadual. Você entende a posição delicada em que isso nos coloca? Marina sentiu o sangue ferver. Então é isso? Ele pode me destruir impunemente porque o pai dele é poderoso? Eu passei 5 anos provando meu valor. E nada disso importa porque eu não tenho sobrenome? Não é isso que eu estou dizendo. A professora levantou a voz pela primeira vez depois pausou, recompondo-se. Olha, Marina, pessoalmente, eu acredito em você. Eu vi sua dedicação, seu comprometimento. Você foi uma das melhores alunas que já passaram por esta instituição. Mas minhas crenças pessoais não são suficientes. Precisamos de fatos. Os fatos estão nos meus documentos. Tudo que eu apresentei é verdadeiro. Eu sei. E é por isso que vou te dar uma chance. A denúncia alega que seus pais têm uma conta bancária com movimentações suspeitas que não condizem com a renda declarada. Você tem 48 horas para trazer extratos bancários de todos os membros da sua família nos últimos 2 anos. Extratos completos de todas as contas. Marina sentiu um alívio momentâneo misturado com uma nova onda de pânico. Sua família mal tinha conta bancária, menos o dinheiro que entravam era imediatamente gasto em comida, aluguel e contas básicas. Seu pai recebia pagamentos em dinheiro pela venda dos recicláveis. Sua mãe também recebia pelos serviços de lavanderia em espécie. Como provar a inexistência de algo? E se houver alguma irregularidade nesses documentos? A professora continuou, seu tom gélido. Ou se você não conseguir apresentá-los no prazo, a cerimônia de colação de grau de hoje será cancelada para você. Você não receberá seu diploma. E o caso será encaminhado para investigação administrativa e possivelmente criminal. Marina acenou com a cabeça, a garganta apertada demais para falar. Você pode ir. E Marina? A professora hesitou, algo parecido com compaixão cruzando brevemente seu rosto severo. Eu realmente espero que você consiga provar sua inocência. Seria uma tragédia perder uma aluna como você por causa de burocracias. Marina saiu da sala cambaleando, as pernas fracas, no corredor, encostou-se na parede fria, tentando respirar. 48 horas. 2 dias para juntar documentos que talvez nem existissem. 2 dias para provar que sua família era exatamente o que sempre foi. Pobre,
honesta e lutadora. Foi quando ela ouviu a risada. Ao fim do corredor, saindo da sala de estudos, estava Rodrigo Tavares. Ele não estava sozinho. 3 colegas do grupo dele o acompanhavam. Quando seus olhos encontraram os de Marina, ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que acabara de dar o checkmate. Ele se aproximou com passos lentos, deliberados, como um predador que sabe que a presa está encurralada. Os amigos o seguiram, formando uma pequena audiência para o espetáculo que estava prestes a acontecer. Marina, ele exclamou em tom falso de surpresa. Que coincidência te encontrar aqui. Ouvi dizer que há alguns probleminhas com sua documentação? Que pena. Logo hoje, dia da formatura. Marina se afastou da parede forcando-se a ficar ereta. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la quebrada. Foi você, não foi? A denúncia anônima. Rodrigo colocou a mão no peito em gesto teatral. Eu? Por que eu faria algo assim? Somos colegas de turma há 5 anos. Embora ele inclinou a cabeça, o sorriso crescendo. Se houve uma denúncia, provavelmente é porque alguém descobriu alguma irregularidade, não é? Afinal, fraude é crime. É até irônico. Uma estudante de direito cometendo um crime para conseguir estudar direito. Não há nenhuma fraude. E você sabe disso. Sei. Ele deu de ombros. Bom, então não há com o que se preocupar. A verdade sempre prevalece. Não é isso que nos ensinam? Se você é tão honesta quanto diz, vai conseguir provar. Simples assim. Um de seus amigos riu baixinho. E Marina sentiu a humilhação queimar suas bochechas. Mas sabe, Rodrigo continuou, sua voz baixando para um tom mais sombrio, mesmo que você prove sua inocência hoje, isso é só o começo. Você acha que vai conseguir trabalhar em algum lugar decente depois de formada? Meu pai conhece todos os juízes, todos os advogados importantes desta cidade. Uma palavra dele, e você vai passar o resto da vida defendendo causas perdidas, em fóruns de bairro. Se é que conseguir passar na ordem dos advogados do Brasil, claro. Ameaças agora, Rodrigo. Tá com medo de que eu realmente prove que sou inocente e exponha o que você fez? Provar o que exatamente? Que houve uma denúncia anônima. Qualquer um poderia ter feito. Um professor preocupado, outro aluno que notou alguma inconsistência, até mesmo alguém do bairro onde você mora, que tenha informações sobre sua família. Ele se aproximou mais, baixando a voz para que apenas Marina pudesse ouvir. Você não tem provas de nada. E mesmo que tivesse, quem ia acreditar na palavra de uma bolsista contra a minha? Marina o encarou nos olhos, vendo ali toda a podridão de um sistema que permitia que pessoas como ele prosperassem enquanto pisoteavam os outros. Mas ela também viu algo mais. Medo. Por trás da arrogância, da crueldade calculada, havia medo. Medo de que ela realmente conseguisse. Medo de que o mundo estivesse mudando de uma forma que ele não conseguia controlar. Sabe o que eu acho, Rodrigo? Marina deu um passo à frente, invadindo o espaço dele pela primeira vez. Eu acho que você está apavorado, porque eu sou a prova viva de que seu mundo de privilégios está rachando. E você pode ter o sobrenome, o dinheiro, as conexões, mas nunca vai ter o que eu tenho. A certeza de que mereci cada passo que dei. Ela passou por ele, empurrando-o levemente com um ombro, e seguiu pelo corredor sem olhar para trás. Suas mãos tremiam, seu coração disparava, mas ela não deixaria que ele visse. Só quando entrou no banheiro feminino e trancou-se numa cabine, é que permitiu que as lágrimas viessem. Mas foram lágrimas breves. Marina não tinha tempo para desmoronar. Tinha 48 horas. O relógio marcava 9h30 da manhã, quando Marina saiu da universidade. A cerimônia de formatura estava marcada para as 18 horas daquele mesmo dia. Uma cerimônia que agora estava suspensa para ela até que provasse sua inocência. 48 horas parecia tempo demais e tempo de menos simultaneamente. No ônibus de volta para casa, Marina fez uma lista mental do que precisava. Extratos bancários de todas as contas da família nos últimos 2 anos. O problema é que sua família mal tinha relacionamento com bancos. Seu pai vendia os materiais recicláveis para um depósito e recebia em dinheiro. Sua mãe cobrava pelos serviços de lavanderia da mesma forma. A única conta bancária que tinham era uma conta poupança básica no nome de Dona Rosa, aberta anos atrás, quando ela precisou receber um pagamento de seguro após uma queda que a deixou sem trabalhar por 3 meses. Marina pegou o celular, um aparelho simples que ela havia comprado usado há 2 anos, e ligou para casa. Júlia atendeu no 3º toque. Mana, você já tá voltando? A vovó disse que vai fazer bolo para comemorar sua formatura. A inocência na voz da irmã mais nova
fez o coração de Marina apertar. Ela não tinha contado para a família sobre o problema. Não ainda. Não queria preocupá-los, especialmente seu pai, que tinha pressão alta e já havia passado por um susto cardíaco 2 anos atrás. Ju, a mamãe está aí. Tá estendendo roupa no varal. Quer que eu chame, por favor? Marina ouviu os passos da irmã. O barulho de fundo da favela, crianças brincando. Um rádio tocando sertanejo, alguém martelando algo. Sons que sempre fizeram parte da trilha sonora da sua vida. Sons de um lugar que ela amava e do qual tinha vergonha ao mesmo tempo, uma contradição que a dilacerava por dentro. Marina, minha filha, aconteceu alguma coisa? A voz de Dona Rosa já carregava preocupação. Mães sempre sabem. Mãe, eu preciso que a senhora me ajude com uma coisa urgente. É sobre uns documentos da faculdade. A senhora tem o cartão do banco? Preciso tirar extrato da conta. Extrato? Minha filha, aquela conta quase não tem nada. A gente só usa quando precisa guardar algum dinheiro para as contas grandes, como a do começo do ano. Por que você precisa disso? Marina fechou os olhos. Não adiantava mentir. Mãe, alguém fez uma denúncia, dizendo que nossa declaração de renda está errada, que a gente tem dinheiro escondido. Eu preciso provar que não é verdade. Senão não vou poder me formar hoje. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Dona Rosa, mais firme do que Marina esperava. Quem foi o desgraçado que fez isso? Isso não importa agora, mãe. Importa que eu consiga juntar todos os documentos. Onde está o cartão do banco? Está aqui em casa, na gaveta da cômoda. Mas Marina, eu juro pela alma da minha mãe, que a gente nunca escondeu nada. Cada centavo que entra nesta casa sai no mesmo dia para pagar comida ou conta. Eu sei, mãe, eu sei. Por isso preciso provar. Vou aí pegar o cartão e ir no banco. A senhora pode juntar todos os comprovantes que tiver, recibos de pagamento do depósito onde o pai vende material, recibos das clientes da lavanderia, tudo. Minha filha, a maioria é tudo no dinheiro. A gente não tem recibo de nada. E ali estava o problema. Como provar que não havia renda oculta quando toda a renda da família acontecia na informalidade? Como documentar uma vida inteira vivida nas sombras da economia oficial? Marina desceu do ônibus 3 pontos antes do seu. Precisava caminhar para clarear a mente. Enquanto subia o morro a pé, passou pelos rostos conhecidos. Seu Manuel Wu, dono do bar da esquina que sempre deixava fiado quando a família estava apertada. Dona Conceição, a parteira que havia trazido metade das crianças da comunidade ao mundo. Os meninos jogando bola na rua estreita usando chinelos como traves. Aquele lugar era real de uma forma que a universidade nunca seria para ela. Ali, as pessoas não precisavam provar quem eram. Não havia denúncias anônimas questionando se você merecia acordar de manhã. A pobreza era democrática, atingia todos igualmente, sem burocracia. Mas Marina não queria apenas sobreviver. Ela queria prosperar. Queria que Júlia e Lucas não precisassem passar pelo que ela passou. Queria que seu pai pudesse se aposentar um dia, sem ter que empurrar um carrinho de reciclagem até os ossos cederem. Queria que sua mãe pudesse descansar as mãos doloridas. Quando chegou em casa, Dona Rosa já tinha separado todos os documentos que conseguiu encontrar. A caderneta da poupança, alguns comprovantes de pagamento de luz e água, declarações de serviços prestados, papéis precários, muitos escritos à mão, sem nenhuma validade legal real. É tudo que eu tenho, minha filha. Dona Rosa olhou para a pilha magra de papéis, como quem olha para uma arma insuficiente diante de um exército. Sua avó sempre disse: pobre não tem documento. Tem. É testemunha. A gente vive na palavra. Marina abraçou a mãe, sentindo nos ombros dela o peso de uma vida inteira de trabalho duro. Vai dar certo, mãe. Tem que dar. Mas quando Marina saiu de casa rumo à agência bancária, carregando a carteira surrada de Dona Rosa com o cartão da poupança, ela não tinha tanta certeza assim. A agência bancária ficava no centro da cidade, uma região que contrastava violentamente com a favela onde Marina morava. Prédios de vidro, ruas limpas, pessoas em trajes executivos. Marina sempre se sentia como uma alienígena quando transitava por ali. Não importava quantos livros de direito ela tivesse lido. Seu corpo ainda carregava as marcas de quem veio da periferia. A fila para atendimento estava enorme. Marina pegou a senha às 10h15. E o painel indicava que ainda faltavam 23 pessoas na sua frente. Ela sentou nas cadeiras plásticas do banco, observando o movimento. Executivos impacientes, checando relógios caros, aposentados com expressões cansadas, mães com crianças inquietas. Foi quando ela viu o cartaz na parede. Banco Digital.
Abra sua conta em minutos pelo aplicativo. Uma ideia começou a se formar na mente de Marina. Se a denúncia alegava que havia contas bancárias ocultas, ela precisava provar não apenas o que existia, mas o que não existia. Precisava de um documento oficial, atestando que seu pai e seus irmãos não tinham conta em nenhum banco. Mas como conseguir isso? Marina pegou o celular e começou a pesquisar. Descobriu que havia um sistema do Banco Central, chamado Registrato, onde era possível consultar em quais instituições financeiras uma pessoa tinha relacionamento. Mas para acessar, seria necessário o CPF de cada membro da família e a autorização deles. Ela ligou para casa novamente. Seu pai ainda não havia voltado, mas Dona Rosa forneceu o CPF dele. E de Lucas, Júlia era menor de idade, então não seria necessário. Marina acessou o sistema ali mesmo, usando o Wi-Fi público do banco, e solicitou os relatórios. O resultado deveria chegar por e-mail em até 24 horas. 24 horas que ela não tinha. Quando finalmente foi chamada para o atendimento, já era quase meio-dia. A atendente era uma moça jovem, não muito mais velha que Marina, com unhas perfeitamente feitas e um crachá que dizia Jéssica, gerente de relacionamento. Bom dia, como posso ajudar? Marina explicou que precisava de extratos dos últimos 2 anos da conta poupança da mãe. A gerente digitou alguns comandos no computador, franzindo a testa. Nossa, essa conta está praticamente inativa, tem pouquíssima movimentação. Eu sei. É por isso mesmo que preciso do extrato. Preciso provar que não tem movimento significativo. A gerente lançou um olhar curioso para Marina, provavelmente se perguntando que tipo de situação exigia provar a própria pobreza. Mas profissionalmente, ela apenas assentiu. Vou gerar os extratos. São 24 meses, então vai dar algumas páginas. Vai querer impresso ou digital? Os dois, por favor. Enquanto a impressora trabalhava, cuspindo folhas e mais folhas de movimentações bancárias mínimas, depósitos de 50, 100 reais, retiradas imediatas para pagar contas. Marina sentiu uma mistura de alívio e humilhação. Ali estava a prova documental da pobreza de sua família. Cada linha daquele extrato era uma confissão de quanto eles viviam no limite. Pronto. São 43 páginas ao todo. A gerente entregou o calhamaço de papéis junto com um pendrive. Coloquei em PDF também. Vai precisar de mais alguma coisa? Marina olhou para os extratos, depois para a gerente. Na verdade, sim, eu preciso de uma declaração oficial do banco dizendo que essa é a única conta que minha mãe tem aqui. Você pode fazer isso? Posso sim. Vou emitir uma declaração de vínculo. Só um momento. Mais alguns minutos, mais alguns papéis. Quando Marina finalmente saiu do banco, já era quase 13 horas. Ela tinha em mãos a primeira parte das provas que precisava, mas ainda faltava o mais difícil: comprovar a renda informal do pai. Marina pegou 2 ônibus até chegar ao bairro industrial, onde ficava o depósito São José, o lugar onde seu pai vendia os materiais recicláveis há quase 15 anos. Era uma construção grande mas decadente, com portões enferrujados e montanhas de papelão, plástico e metal empilhados no pátio. O cheiro era forte, uma mistura de papel mofado, óleo e lixo fermentando sob o sol. Vários catadores estavam na fila da balança, esperando para pesar suas cargas e receber o pagamento. Marina reconheceu alguns rostos. Eram pessoas que, como seu pai, empurravam carrinhos pela cidade desde o amanhecer, revirando lixeiras, negociando com porteiros de prédios, juntando centavo a centavo uma sobrevivência que a sociedade preferia não ver. Marina, uma voz conhecida chamou. Era seu Osvaldo, um catador amigo de seu pai, com quem ele frequentemente dividia rotas. Seu pai não tá aqui não. Acho que ele foi para a Zona Norte hoje. Na verdade, seu Osvaldo, vim falar com o gerente. Preciso de um documento sobre meu pai. Osvaldo franziu a testa, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Marina não queria espalhar o problema, mas sabia que a notícia correria de qualquer forma. A comunidade de catadores era pequena e unida, todos se conheciam. Todos compartilhavam as dificuldades. Estão questionando a renda da minha família na faculdade. Preciso provar quanto meu pai ganha aqui, minha filha. Osvaldo balançou a cabeça. Você sabe como é. Aqui é tudo no dinheiro vivo. Ninguém passa recibo. Não tem registro. O Joaquim é um dos catadores mais antigos. Mas para eles, ele gesticulou vagamente para o escritório do depósito. A gente não existe no papel. Marina sabia disso. Sempre soube. Mas precisava tentar. O gerente do depósito era um homem corpulento, chamado Valdir, que comandava o negócio com mão de ferro. Ele não era mau caráter, mas também não era sentimental. Para ele,
catadores eram fornecedores, nada mais, nada menos. Marina o encontrou no escritório, uma sala apertada com arquivos empoeirados e um ventilador velho que mal girava. Boa tarde, seu Valdir. Sou Marina, filha do Joaquim. Valdir levantou os olhos de uma planilha manuscrita. A menina que estuda, o Joaquim, sempre fala de você. O que você precisa? Marina explicou a situação, tentando manter a voz firme, apesar da vergonha que sentia ao ter que mendigar por um documento que atestasse a dignidade do trabalho do pai. Valdir ouviu em silêncio, mastigando um palito de dente. Olha, Marina, eu entendo sua situação, mas você sabe que a gente não trabalha com carteira assinada aqui. Os catadores são autônomos. Eles trazem material, eu peso, pago e acabou. Mas o senhor deve ter algum registro, não? Algum caderno de anotações? Algo que mostre há quanto tempo meu pai trabalha aqui e quanto ele vende em média? Valdir suspirou, levantando-se da cadeira. Ele foi até um arquivo de metal, enferrujado, e começou a vasculhar gavetas entulhadas de papéis. Eu tenho os cadernos velhos onde anoto as pesagens. Não é nada oficial, entende? Mas tem o nome dos catadores e quanto cada um trouxe. Ele puxou 3 cadernos grossos, com capas manchadas e páginas amareladas. Isso aqui é dos últimos 2 anos. Deixa eu procurar as anotações do seu pai. Marina observou enquanto Valdir folheava os cadernos, seus dedos grossos correndo pelas linhas manuscritas. Nomes, datas, quilos de papelão, quilos de plástico, valores pangos. Era um registro informal, quase primitivo, mas era tudo que existia. Aqui, Valdir apontou para uma página. Joaquim Ferreira. Ele vem aqui em média 3, 4 vezes por semana. Traz entre 50 e 120 quilos de material por vez. Ganho dele varia de 30 a 80 reais por venda, dependendo do que ele traz e do preço do dia. Marina fez contas mentais rápidas. Multiplicando pela média de semanas no mês, dava algo entre 380 e 600 reais mensais. Mal dava para pagar aluguel e alimentar uma família de 5 pessoas. Não era uma fortuna escondida, era apenas sobrevivência. Seu Valdir, o senhor poderia me fazer uma declaração, por escrito, dizendo isso que o senhor acabou de falar, que meu pai trabalha aqui há 15 anos, que recebe por peso de material, e qual é a média de ganho dele? Valdir coçou a cabeça. Uma declaração oficial? Eu não sei se isso tem validade legal, Marina. Eu não sou empresa registrada, não emito nota fiscal. Eu sei que não é ideal, mas é o que eu tenho. Por favor, seu Valdir. É para eu conseguir me formar. Estão dizendo que meu pai tem renda oculta, que a gente mentiu sobre ser pobre. A voz de Marina falhou na última palavra. O senhor conhece meu pai. O senhor sabe que ele é honesto. Algo no rosto de Valdir se suavizou. Talvez ele tivesse filhos. Talvez ele simplesmente reconhecesse a injustiça gritante da situação. Ele puxou uma folha de papel timbrado, provavelmente a única coisa oficial que aquele depósito possuía, e começou a escrever. A caligrafia era irregular, a gramática imperfeita, mas cada palavra foi escolhida com cuidado. Valdir declarava que Joaquim Ferreira Silva trabalhava como catador autônomo, fornecendo materiais recicláveis ao depósito São José, desde 2009, que recebia pagamento em dinheiro vivo conforme peso e tipo de material coletado, e que sua renda mensal estimada era de 400 a 600 reais, variando conforme produtividade e preço de mercado. Ao final, Valdir assinou, datou e carimbou com o carimbo do depósito. Um carimbo desbotado, mas que ainda mostrava o CNPJ da empresa. Obrigado, seu Valdir. O senhor não sabe o quanto isso significa. Eu sei sim. Ele entregou o papel para Marina com cuidado, como quem entrega algo frágil. Seu pai é um homem trabalhador, honesto. Se estão tentando dizer o contrário, é porque esse mundo está doente mesmo. Vai lá e mostra para eles quem vocês são. Marina saiu do depósito com os olhos marejados, segurando aquele papel como se fosse um tesouro. Era toupuco, uma declaração informal, escrita à mão, de um depósito de reciclagem que mal tinha registro legal. Mas era verdade. Era a prova de uma vida vivida com dignidade, mesmo quando o sistema insistia em tornar essa dignidade invisível. Já eram quase 15 horas. Marina tinha em mãos os extratos bancários e a declaração do depósito. Mas ainda faltava algo. Precisava de documentos sobre a renda da mãe, como lavadeira. E isso seria ainda mais complicado porque as clientes de Dona Rosa eram pessoas da própria comunidade e dos bairros vizinhos, mulheres que também viviam no aperto e que pagavam alguns reais por quilo de roupa lavada. Marina voltou para casa de ônibus, a mente trabalhando freneticamente. Quando chegou,
Encontrou sua mãe no quintal, as mãos mergulhadas em um tanque cheio de espuma, esfregando roupas com força. Júlia estava ao lado, ajudando a torcer as peças. Mãe, preciso falar com a senhora. Dona Rosa limpou as mãos no avental e veio até Marina, o rosto marcado pela preocupação. Conseguiu os papéis? Consegui do banco e do depósito onde o pai trabalha. Mas agora preciso algo sobre o trabalho da senhora. Quem são suas clientes? A senhora tem alguma lista, algum caderno onde anota os serviços? Dona Rosa fez uma expressão de dor. Marina, você sabe que eu não aprendi a ler direito. Eu recebo as roupas, lavo, passo, devolvo. As mulheres me pagam ali na hora. Não tem papel, não tem nada. Marina sentiu o desespero subindo. Como provar algo que existia apenas na palavra, na confiança mútua entre mulheres pobres? A senhora se lembra dos nomes das suas clientes principais? As que trazem roupa toda semana? Dona Rosa pensou por um momento. Tem a Cleusa, que mora 2 ruas para cima. A Josefina, do Mercadinho. A Dona Mercedes, a professora aposentada do bairro Jardim das Flores. Tem a Rita, a Conceição, Snow, uma Seti. 8 mulheres fichas. A senhora pode me levar na casa delas agora? Dona Rosa olhou para o tanque cheio de roupas ainda por lavar. Depois para a filha. Viu ali o desespero, a urgência. Júlia, fica vigiando as roupas no varal para não roubarem. Eu volto logo. A primeira casa foi a de Dona Cleusa, uma senhora negra de cabelos grisalhos que trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital. Quando Dona Rosa explicou a situação, Cleusa ficou indignada. Que absurdo é esse? Dizer que a Rosa tem dinheiro escondido? Essa mulher vive lavando roupa, desde que eu me conheço por gente. Ela olhou para Marina com ternura. Você está estudando para ser advogada, né, filha? Minha Rosa sempre fala de você com tanto orgulho. Diz que você vai defender os pobres. Tô tentando, Dona Cleusa, mas para isso preciso me formar primeiro. E estão colocando dificuldade. A senhora poderia me fazer uma declaração, por escrito, dizendo quanto tempo a senhora é cliente da minha mãe e quanto paga pelos serviços? Cleusa hesitou. Filha, eu mal sei assinar meu nome. Posso fazer uma cruz. Marina sentiu o coração afundar, mas então teve uma ideia. A senhora deixa eu escrever e a senhora só assina embaixo. Vou escrever exatamente o que a senhora disser, palavra por palavra. Foi assim que começou. Marina pegou folhas de papel sulfite que havia trazido na bolsa e começou a transformar as palavras daquelas mulheres em documentos. Não eram declarações oficiais, reconhecidas em cartório. Eram apenas testemunhos escritos, com caligrafia hesitante e assinaturas trêmulas. Mas eram verdadeiros. Dona Cleusa declarou que era cliente de Rosa Ferreira Silva há 8 anos, que levava aproximadamente 10 quilos de roupa por semana e pagava R$ 15 por quilo. R$ 150 por semana, R$ 600 por mês, quando as semanas eram completas. A segunda foi Josefina do Mercadinho. Ela era uma mulher mais jovem, na faixa dos 40 anos, que administrava um pequeno comércio no térreo da própria casa. Quando Dona Rosa explicou, Josefina imediatamente pegou um caderno. Eu anoto tudo o que entra e sai do mercado. Olha aqui. Ela mostrou as páginas. Todo mês eu pago a Rosa para lavar os panos de prato, as toalhas e meus uniformes de trabalho. São uns R$ 100 por mês. Tá tudo anotado aqui, olha. Janeiro, fevereiro, março. Marina quase chorou de alívio. Finalmente, algo que parecia minimamente oficial. Dona Josefina, a senhora poderia me dar uma cópia dessas páginas e fazer uma declaração confirmando esses valores? Claro, deixa eu ir ali na papelaria tirar xerox. E mais, você quer que eu reconheça a firma? Tem um cartório ali na avenida. Aquilo era mais do que Marina esperava. A senhora faria isso, mas o reconhecimento de firma custa dinheiro. E daí? A Rosa é uma mulher honesta, que me ajuda há anos. Se tem uns canalhas querendo ferrar com ela e com você, eu faço questão de ajudar. Foram de casa em casa. Dona Mercedes, a professora aposentada, recebeu-as com chá e biscoitos e ficou horrorizada com a história. Ela escreveu uma declaração de próprio punho, com linguagem formal e letra cursiva perfeita, detalhando que contratava os serviços de Rosa há 6 anos e que a conhecia como uma pessoa idônea e trabalhadora. Rita, uma mãe solo com 3 filhos pequenos, chorou ao ouvir a história. Eu mal consigo pagar a Rosa. E olha que ela sempre faz preço para mim porque sabe que estou desempregada. Dizer que ela tem dinheiro guardado é crueldade. Conceição, uma senhora evangélica, declarou que conhecia a família Ferreira há 15 anos e que eram pessoas de bem, tementes a Deus, que viviam do suor do próprio trabalho. Ao final da tarde, Marina tinha 9 declarações manuscritas. Algumas eram simples, com erros de português e assinaturas inseguras. Outras,
eram mais elaboradas, mas todas tinham algo em comum. Eram verdadeiras. Eram o testemunho de pessoas que viam Dona Rosa, não como um número em um sistema, mas como um ser humano com rosto, história e dignidade. Quando voltaram para casa já eram quase 18 horas. A cerimônia de formatura estaria começando naquele exato momento. Marina olhou para o celular, 7 chamadas perdidas da faculdade e 3 mensagens de colegas perguntando onde ela estava. Seu Joaquim havia chegado do trabalho, sujo de poeira e suor, empurrando o carrinho pesado para dentro do quintal. Quando viu a expressão no rosto de Marina, ele entendeu que algo grave estava acontecendo. Marina, que foi, menina? Foi Dona Rosa quem explicou, resumindo a situação enquanto Joaquim ia ficando cada vez mais vermelho, as veias do pescoço saltadas. Quando ela terminou, ele deu um murro na parede. Isso é sacanagem! A gente quebra o lombo todo santo dia. Vive na honestidade. E vem um filho, dá qualquer dizer que a gente é ladrão. Joaquim! Linguagem! Dona Rosa repreendeu, mas sem muita convicção. Pai, eu preciso da sua ajuda. Marina se aproximou dele. Preciso que o senhor me conte exatamente quanto ganha por mês. Em média. Preciso que o senhor me dê nomes de outros catadores que podem confirmar quanto tempo o senhor trabalha nisso. Preciso juntar tudo, o que for possível até amanhã cedo. Joaquim respirou fundo, tentando controlar a raiva. Ele olhou para a filha, sua primogênita, a primeira pessoa da família que havia chegado à universidade, que estava a um passo de se tornar doutora, advogada, e agora estava ali, tendo que provar que merecia aquilo que havia conquistado com sangue. Eu vou te dar tudo o que você precisa, minha filha, mas eu quero que você me prometa uma coisa. Ele segurou as mãos de Marina com força. Quando você conseguir esse diploma, você não vai esquecer de onde você veio. Você não vai virar as costas pra gente como você. Promete. Marina abraçou o pai, sentindo o cheiro de suor e papelão que sempre o acompanhava. Eu prometo, pai. Eu juro. Naquela noite, a família inteira se reuniu ao redor da mesa de plástico da cozinha. Marina organizou todos os documentos que havia coletado. Os extratos bancários, a declaração do depósito, as 9 cartas das clientes de lavanderia, CPFs, RGUs, comprovantes de residência. Seu Joaquim contribuiu com uma lista de outros catadores que poderiam testemunhar sobre ele. Alguns eram amigos de décadas. Lucas, o irmão do meio, ficou calado a maior parte do tempo. Mas Marina viu no rosto dele uma mistura de raiva e admiração. Júlia, a caçula, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentiu a gravidade do momento. Mana, você vai conseguir se formar amanhã? Ela perguntou com a voz pequena. Marina acariciou os cabelos da irmã. Vou, Ju. Vou sim. Mas enquanto falava, ela olhou para a pilha de documentos sobre a mesa. Seria suficiente? Eram papéis tão frágeis, tão improvisados. Contra eles havia o poder de um desembargador, a estrutura de uma universidade, todo um sistema que protegia os seus próprios. Dona Rosa preparou café e serviu para todos. Ninguém tinha comido direito o dia inteiro, mas também ninguém tinha fome. A tensão era palpável no ar. Marina, seu pai falou, a voz rouca, eu quero ir com você amanhã. Quero olhar nos olhos dessas pessoas e dizer que sou um trabalhador honesto. Pai, não precisa. Precisa sim. Ele se levantou, os ombros erguidos apesar do cansaço do dia. Eu não vou deixar minha filha enfrentar isso sozinha. Se eles querem questionar a nossa família, que façam isso na nossa frente. Marina sentiu os olhos arderem. Tai Ben Pai, vamos juntos. Eram quase 23 horas quando Marina finalmente conseguiu se deitar. Mas o sono não veio. Ela ficou olhando para o teto rachado do quarto, ouvindo a respiração suave de Júlia ao lado. Pensou em todos os anos de luta. Pensou nas madrugadas estudando à luz de vela, quando faltava energia. Pensou nos livros que teve que pedir emprestado porque não tinha dinheiro para comprar. Pensou nas vezes que passou fome para economizar o vale-transporte. E pensou em Rodrigo Tavares, em como ele representava tudo que estava errado no mundo, a arrogância de quem nunca teve que lutar, a crueldade casual de quem nunca sentiu na pele o que era ser vulnerável. Ele não fazia ideia do que era acordar todo dia se perguntando se haveria comida na mesa. Não sabia o que era escolher entre comprar um caderno ou um remédio. Não conhecia a humilhação de ter suas roupas ridicularizadas, sua fala corrigida, sua existência questionada a cada passo. Mas Marina tinha uma vantagem sobre pessoas como ele. Ela sabia lutar, porque a vida inteira havia sido uma luta. E ela não desistiria agora. Marina e seu pai chegaram à universidade às 8 horas da manhã. Joaquim havia vestido sua melhor roupa, uma calça jeans desbotada,
mais limpa. Uma camisa de botão branca que Dona Rosa havia passado com cuidado. Sapatos velhos, mas engraxados. Ele se sentia deslocado naquele ambiente de mármore e vidro, mas caminhava com a cabeça erguida. Era um homem que não tinha do que se envergonhar. Marina carregava uma pasta com todos os documentos organizados em ordem cronológica, separados por clipes coloridos. Ela havia passado parte da madrugada elaborando um índice, numerando cada página, preparando argumentos como se estivesse defendendo um cliente em tribunal, porque era isso que estava fazendo, defendendo a si mesma e sua família. A secretária os recebeu com surpresa ao ver Joaquim. A reunião é só com a aluna. Meu pai fica. Marina disse com firmeza. Estão questionando a renda da minha família. Ele tem o direito de estar presente. A secretária hesitou, mas algo no olhar de Marina fez recuar. Vou avisar a coordenadora. Eles esperaram 15 minutos que pareceram horas. Joaquim estava inquieto, as mãos calejadas apertando o boné que segurava no colo. Marina segurou a mão do pai, sentindo a aspereza da pele gasta pelo trabalho. Obrigado por estar aqui, pai. Sempre, minha filha. Sempre. Quando finalmente foram chamados, encontraram não apenas a professora Margaret, mas também o diretor da faculdade, Dr. Henrique Sampaio, um homem de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma expressão severa. E para surpresa e raiva de Marina, havia uma terceira pessoa na sala, o desembargador Tavares, pai de Rodrigo. Ele era alto, imponente, vestindo um terno impecável, que provavelmente custava mais do que Joaquim ganhava em um ano inteiro. Seus olhos eram frios, calculistas, e quando pousaram em Marina e seu pai, havia neles um desprezo mal disfarçado. Sentem-se, disse o diretor, gesticulando para as cadeiras vazias. Marina e Joaquim se sentaram. O ar na sala estava pesado, carregado de tensão. Senhorita Ferreira, o diretor começou. Como você sabe, recebemos uma denúncia séria sobre irregularidades em sua documentação de bolsa de estudos. Esta é uma questão que levamos muito a sério, pois fraude em programas de assistência estudantil é crime. O desembargador Tavares está aqui a pedido do Conselho Universitário para observar o processo, garantindo que tudo seja conduzido com a máxima seriedade e imparcialidade. Marina sentiu o sangue ferver. Imparcialidade? Com o pai do seu perseguidor presente na sala? Com todo respeito, diretor, ela disse, mantendo a voz controlada. Mas o senhor Tavares estar presente representa um conflito de interesses. Seu filho, Rodrigo Tavares, é meu colega de turma UME. E o que meu filho tem a ver com isso? O desembargador interrompeu, sua voz grave ecoando autoridade. Está insinuando algo, senhorita? Marina encarou diretamente. Estou dizendo que há um histórico de antagonismo entre mim e seu filho, que ele publicamente expressou ressentimento pelo meu desempenho acadêmico, e que uma denúncia anônima, feita justamente na véspera da formatura, é extremamente conveniente. Cuidado com suas palavras, jovem. Acusações sem provas podem ser consideradas calúnia, e denúncias falsas são crime também. Desembargador, o silêncio que se seguiu foi glacial. Joaquim apertou o braço de Marina levemente, um gesto de apoio, mas também de cautela. Eles estavam em terreno perigoso. A professora Margaret limpou a garganta. Vamos nos concentrar nos fatos. Marina, você trouxe a documentação solicitada? Trouxe. Marina abriu a pasta e começou a distribuir cópias organizadas. Aqui estão os extratos bancários da única conta que minha família possui, referente aos últimos 24 meses. Como podem ver, a movimentação é mínima e condiz exatamente com a renda declarada. Aqui está uma declaração do Banco Central confirmando que nem meu pai nem meu irmão possuem conta em qualquer outra instituição financeira. Ela passou mais papéis. Aqui está uma declaração do Depósito São José, onde meu pai trabalha há 15 anos como catador autônomo. O gerente, Valdir Santos, atesta a renda média mensal e a natureza informal do trabalho. Aqui estão 9 declarações de clientes da minha mãe, que trabalha como lavadeira autônoma, detalhando valores pagos e periodicidade dos serviços. Os 3 examinaram os documentos. Marina observou cada expressão, cada franzir de testa, cada olhar trocado entre eles. O desembargador foi o primeiro a falar. Esses documentos são extremamente precários. Declarações manuscritas de pessoas desconhecidas não têm valor probatório. O tal gerente do depósito sequer emitiu nota fiscal. E, convenhamos, ele olhou para Joaquim com desdém mal disfarçado. Seria muito fácil falsificar essas declarações. Joaquim deu um pulo da cadeira. O senhor está me chamando de mentiroso? Pai. Marina segurou o braço dele. Não, Marina.
Esse homem está na nossa frente nos chamando de bandidos. Joaquim se virou para o desembargador, o peito arfando. Eu acordo todo dia às 5 da manhã. Empurro um carrinho pela cidade inteira catando lixo que gente como o senhor joga fora. Minhas mãos são calejadas de tanto revirar papelão molhado. Minha coluna dói todo santo dia de tanto carregar peso. E eu faço isso com orgulho, com dignidade, porque é trabalho honesto. Não tenho vergonha do que eu sou. O senhor pode ter? O desembargador o encarou com frieza. Sentimentos não são evidências. Mas dignidade deveria contar para alguma coisa. Joaquim bateu a mão na mesa. Senhor Ferreira, por favor, se acalme. O diretor interveio, claramente desconfortável com a situação. Marina se levantou, colocando-se entre o pai e o desembargador. Deixem eu explicar uma coisa. Sua voz saiu firme, límpida, carregando 5 anos de aulas de oratória jurídica. Vocês querem saber por que essa documentação é precária? Porque minha família vive na informalidade. Porque o sistema brasileiro empurra milhões de pessoas para a economia informal e depois exige que elas provem sua existência com papéis que nunca puderam ter acesso. É uma armadilha perfeita. Ela caminhou até a janela, depois se virou novamente. Meu pai não tem carteira assinada porque depósitos de reciclagem não contratam formalmente. Minha mãe não emite nota fiscal porque suas clientes mal têm dinheiro para pagar o serviço, quanto mais pagar impostos adicionais. Mas isso não torna o trabalho deles menos real, menos digno, menos honesto. A questão não é dignidade. O desembargador respondeu friamente. A questão é conformidade legal. Você se inscreveu em um programa de bolsas, declarando determinada renda. Se não pode comprovar adequadamente, eu posso comprovar. Marina voltou para a mesa, pegando os documentos um por um. Aqui está a conta bancária praticamente vazia. Aqui estão as declarações de pessoas reais, com CPF, RG, endereço. Aqui está a confirmação do Banco Central. O que mais vocês querem, sangue? A professora Margarite suspirou, tirando os óculos. Marina, eu entendo sua frustração, mas você precisa entender nossa posição. A denúncia alega que há dinheiro não declarado. Você trouxe provas de que não há contas bancárias ocultas, mas não pode provar que não há dinheiro em espécie guardado em casa, por exemplo. Provar uma negativa? Marina quase gritou. Isso é impossível. Como eu provo que algo não existe? Vocês querem que eu filme cada canto da minha casa? Que abra cada gaveta, cada móvel? Talvez, o desembargador disse com um sorriso cruel, seja exatamente isso que seja necessário. Foi quando Joaquim falou, sua voz mais calma agora, mas carregada de emoção. Vocês querem ver minha casa? Querem ver onde a gente mora? Então venham. Venham comigo agora. Vou mostrar cada metro quadrado. Vão ver que não tem cofre escondido. Não tem dinheiro embaixo do colchão. Vão ver a geladeira quase vazia, as paredes rachadas, as roupas remendadas. Vão ver a realidade. O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém esperava aquela proposta. Isso é irregular. O diretor começou. Irregular? Essa palhaçada toda. Joaquim explodiu novamente. Minha filha passou 5 anos se matando de estudar. Acordava às 5 da manhã, voltava à meia-noite. Vi ela estudar doente, com febre, com fome. Vi ela chorar quando outros alunos riam dela. Vi ela manter a cabeça erguida quando tentaram humilhar ela. E agora, um dia antes de colher o fruto de tanto sofrimento, vem vocês com esse teatro? Marina tocou o ombro do pai gentilmente. Pai, está tudo bem. Eu vou resolver isso. Mas Joaquim não parou. Ele olhou diretamente para o desembargador. O senhor não está aqui pela verdade. O senhor está aqui para proteger seu filho. Porque ele não conseguiu vencer minha filha de forma honesta, então resolveu destruir ela. E o senhor, com todo o seu poder, está ajudando nisso. Que tipo de homem faz isso? O desembargador se levantou bruscamente, o rosto vermelho. Cuidado com suas acusações, senhor Ferreira. Estou aqui em caráter oficial. Está aqui como pai. Como eu, Joaquim também se levantou. A diferença é que minha filha não precisa sabotar ninguém porque eu ensinei ela a vencer com honestidade. Chega. O diretor bateu na mesa. Isso está saindo do controle. Vamos fazer o seguinte. Vou convocar o conselho disciplinar para analisar toda essa documentação com calma. A decisão será tomada em 48 horas. 48 horas? Marina sentiu o chão desabar. Mas a cerimônia de formatura foi ontem. Meus colegas já se formaram. Você terá uma cerimônia individual se for comprovada. Sua inocência, a professora Margaret disse. Algo parecido com pena em sua voz. E se eu quiser contestar isso? Se eu quiser acionar a ouvidoria? O Ministério Público? Marina estava desesperada agora. Você tem todo o direito. O diretor respondeu. Mas enquanto houver investigação em andamento, seu diploma fica retido.
Marina olhou para os 3 rostos à sua frente. O diretor, desconfortável mas inflexível. A professora, compassiva mas impotente. E o desembargador vitorioso e cruel. Ela havia perdido. Por mais que tivesse razão, por mais que tivesse provas, o sistema estava contra ela. Foi quando a porta da sala se abriu abruptamente. Quem entrou foi uma mulher que Marina reconheceu imediatamente. Doutora Cecília Rodrigues, uma das professoras mais respeitadas da faculdade. Ela lecionava direitos humanos e era conhecida por sua postura firme em defesa dos alunos vulneráveis. Atrás dela vinham 3 pessoas, 2 estudantes que Marina conhecia vagamente e uma mulher mais velha com um crachá de imprensa. Desculpem interromper, doutora Cecília disse, mas seu tom não carregava nenhum pedido de desculpas. Mas acho que vocês precisam ver isso antes de tomar qualquer decisão. Ela colocou um laptop sobre a mesa e girou a tela, para que todos pudessem ver. Era uma gravação de áudio, acompanhada de uma transcrição. O que é isso? O diretor perguntou, confuso. É uma gravação feita há 3 dias no estacionamento da faculdade. Esses 2 alunos, ela gesticulou para os estudantes atrás dela, estavam no carro ao lado e ouviram toda a conversa. Acharam prudente gravar. Ela apertou play. A voz que saiu dos alto-falantes era inconfundivelmente de Rodrigo Tavares. Cara, vai ser genial. Faça uma denúncia anônima dizendo que a família dela tem grana escondida. Não precisa nem ser verdade. Só a investigação já vai com ela. Ela perde a formatura, fica com um nome sujo, e o melhor, não tem como rastrear até mim. Outra voz, de um de seus amigos. Mas e se ela provar que é inocente? Inocente. Ela é pobre, mano. Pobre não tem como provar nada. O sistema já é feito pra fuder com eles. Eu só estou acelerando o processo. Risadas. A gravação continuou. E mesmo que ela prove, a mancha fica. Ninguém vai querer contratar uma advogada que foi investigada por fraude. Meu pai já espalhou a notícia entre os sócios dele. A carreira dela acabou antes de começar. A gravação parou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina olhou para o desembargador e viu algo que nunca pensou que veria naquele rosto. Vergonha. Ele empalideceu, os olhos fixos no laptop como se pudesse fazer a gravação desaparecer pela força do olhar. Isso foi obtido ilegalmente. Ele finalmente disse, a voz fraca. Na verdade, não. Doutora Cecília respondeu calmamente. Conversas em locais públicos não têm expectativa de privacidade. Qualquer advogado sabe disso, inclusive seu filho, que está no 5º ano de Direito. A jornalista deu um passo à frente. Sou Paula Mendes, do Jornal Nacional. Recebi essa gravação de forma anônima ontem à noite, junto com toda a história da Marina. Com sua permissão. Ela olhou para Marina. Gostaria de fazer uma matéria sobre isso, sobre como alunos cotistas são sistematicamente sabotados e sobre como o sistema permite isso. Marina não conseguia processar o que estava acontecendo. Era real? Ou era um sonho cruel, que ia desabar a qualquer momento? O diretor estava lívido. Desembargador Tavares, o senhor tinha conhecimento das intenções do seu filho? E o homem que minutos atrás exalava autoridade, agora parecia ter encolhido. Eu não... Porque na gravação, doutora Cecília interrompeu. Seu filho menciona que meu pai já espalhou a notícia. Isso sugere cumplicidade. O desembargador abriu a boca para se defender, mas não saiu som algum. Ele sabia que estava encurralado. Qualquer coisa que dissesse agora poderia ser usada contra ele. A professora Margaret foi a primeira a se recuperar do choque. Director Sampio. Acho que está mais do que claro o que aconteceu aqui. Marina Ferreira foi vítima de uma perseguição sistemática e de uma denúncia caluniosa. Ela não só deve receber seu diploma imediatamente, como a universidade deve a ela um pedido formal de desculpas. Concordo completamente, o diretor disse. E Marina percebeu que ele também estava aliviado. Provavelmente nunca acreditou realmente na denúncia, mas estava preso entre a política institucional e o poder do desembargador. Agora tinha uma saída. Marina, em nome da instituição, peço sinceras desculpas pelo constrangimento. Vamos providenciar sua cerimônia de colação de grau o mais rápido possível. E quanto ao meu filho? A jornalista perguntou. Seu gravador claramente ligado. Vai haver consequências para ele? O diretor hesitou. Foi quando Joaquim falou, sua voz surpreendentemente calma. Eu quero processar. Quero que ele responda por calúnia, por denunciação caluniosa, por tudo que for possível. E quero processar o pai dele também por cumplicidade. Marina olhou para o pai. Surpresa. Joaquim, que sempre evitou confrontos, que sempre ensinou os filhos a baixar a cabeça e seguir em frente,
Agora exigia justiça. Pai, não, Marina. Chega de deixar passar. Se a gente não fizer nada, eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas. Com outras meninas pobres que ousaram sonhar alto. A gente tem que mostrar que tem consequências. O desembargador finalmente encontrou sua voz, tentando recuperar algo de sua autoridade perdida. Seu Joaquim, vamos ser razoáveis. Meu filho cometeu um erro. Um erro grave. Admito. Mas ele é jovem. Tem a carreira toda pela frente. Um processo criminal vai destruir o futuro dele. Joaquim deu um passo em direção ao homem, seus olhos fixos nos dele. E vocês não estavam tentando destruir o futuro da minha filha? Qual é a diferença? A diferença é que minha filha não fez nada errado. Marina completou, sua voz cortante como vidro. Ela só existiu, só teve a audácia de ser pobre e inteligente ao mesmo tempo. Isso foi crime suficiente para vocês tentarem acabar com ela. A jornalista estava tomando notas freneticamente. Marina, posso fazer algumas perguntas? Seu relato pode ajudar outros alunos em situação similar. Marina olhou para a mulher. Depois para os estudantes que haviam trazido a gravação. Depois para a doutora Cecília. Eram pessoas que não a conheciam pessoalmente, mas que se importaram, que se arriscaram para trazer a verdade à tona. E percebeu algo fundamental. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Pode sim, Marina respondeu. Mas antes, eu gostaria de saber quem trouxe essa gravação para a senhora, professora Cecília. A professora sorriu. Foi uma denúncia anônima. Parece que quando você usa as ferramentas do sistema para fazer o mal, às vezes o sistema responde na mesma moeda. Marina sentiu uma onda de gratidão tão forte que quase a derrubou. Alguém, em algum lugar, tinha visto o que estava acontecendo e decidido agir. Talvez um professor que percebeu o padrão de bullying, talvez um funcionário da universidade que ouviu conversas nos corredores, talvez até mesmo um colega de classe que se arrependeu de ter ficado calado por tanto tempo. O que vai acontecer agora? Marina perguntou ao diretor. Rodrigo Tavares será imediatamente suspenso, enquanto abrimos um processo disciplinar. Dependendo das conclusões, ele pode ser expulso. E claro, vocês têm todo o direito de buscar reparação legal. O diretor pausou, olhando para o desembargador. Senhor Tavares, acho melhor o senhor se retirar. Sua presença aqui está claramente comprometida. O desembargador ficou parado por um momento, seu orgulho lutando contra a realidade. Então, sem dizer uma palavra, ele pegou sua pasta e saiu da sala. Mas na porta, ele parou e olhou para trás, diretamente para Marina. Você não sabe com quem está mexendo, menina. Era uma ameaça velada, mas antes que Marina pudesse responder, Joaquim deu um passo à frente. Não, você que não sabe. Porque a gente pode não ter dinheiro, pode não ter poder, mas a gente tem algo que vocês nunca vão ter. A gente sabe o que é lutar de verdade. E a gente não desiste. O desembargador saiu, e Marina viu naquele momento a diferença entre poder e força. Poder era o que aquele homem tinha conexões, dinheiro, influência, mas força era o que sua família tinha. E nenhum dinheiro do mundo poderia comprar isso. Nos dias seguintes, a história de Marina explodiu nas redes sociais e na mídia. A matéria da jornalista Paula Mendes foi ao ar no horário nobre e viralizou instantaneamente. Filha de catador quase teve diploma negado por denúncia falsa de colega rico. Era a manchete que estava em todos os sites de notícias. As reações foram polarizadas, como sempre. Alguns defendiam Marina ferozmente, vendo nela o símbolo de tudo que estava errado com o sistema educacional brasileiro e a perpetuação das desigualdades. Outros a atacavam, dizendo que ela estava vitimizando-se, e que não havia prova concreta de que Rodrigo havia feito a denúncia, apesar da gravação, onde ele confessava exatamente isso. Mas o que mais impactou Marina foram as mensagens. Centenas, depois milhares de estudantes cotistas, bolsistas, alunos de origem humilde, começaram a compartilhar suas próprias histórias. Histórias de sabotagem sutil, de bullying institucional, de professores que duvidavam de suas capacidades, de colegas que questionavam se eles realmente mereciam estar ali. Uma menina de 17 anos que havia acabado de entrar na faculdade de medicina, através de cotas, escreveu: Eu estava pensando em desistir, porque não aguento mais os olhares dos outros alunos, como se eu tivesse roubado a vaga deles. Mas sua história me deu força para continuar. Obrigada por existir. Um rapaz negro, formado em engenharia há 2 anos, relatou: Meu TCC foi questionado 3 vezes. Algo que não aconteceu com nenhum outro aluno da turma. Eles só aprovaram quando eu consegui publicar o artigo em uma revista internacional. Mesmo assim,
Meu orientador nunca me parabenizou. As histórias eram dolorosamente similares, e Marina percebeu que o que aconteceu com ela não foi um incidente isolado. Era a forma como o sistema se protegia de quem não deveria estar ali. A universidade, pressionada pela repercussão negativa, agiu rapidamente. Rodrigo Tavares foi expulso. Uma decisão que gerou protestos de alguns alunos e pais que alegavam que um erro não deveria destruir o futuro de um jovem promissor. Marina quase riu da hipocrisia. Onde estavam essas vozes quando tentavam destruir o futuro dela? O desembargador Tavares renunciou ao cargo por motivos pessoais. Mas todos sabiam o real motivo. A Ordem dos Advogados do Brasil abriu um processo ético contra ele por conduta incompatível com a magistratura. Sua reputação, construída ao longo de décadas, desmoronou em questão de dias. Marina não sentia prazer com a queda deles. Não era vingativa por natureza, mas sentia algo próximo de justiça, porque pela primeira vez, pessoas que usaram seu poder para machucar os mais vulneráveis enfrentaram consequências reais. A cerimônia de colação de grau de Marina foi remarcada para uma semana depois. A universidade ofereceu fazer uma cerimônia privada para evitar constrangimentos, mas Marina recusou. Ela queria a cerimônia completa, com beca, capelo, discurso e tudo mais. Tinha lutado demais para ser privada disso. No dia da formatura, o auditório estava lotado. Além de sua família Joaquim, Rosa, Lucas e Júlia, todos vestidos com suas melhores roupas, havia dezenas de pessoas da comunidade. Seu Osvaldo, o catador, Dona Cleusa, Josefina, Dona Mercedes e todas as outras clientes da mãe. Valdir, do depósito, a professora Cecília. Os 2 estudantes que fizeram a gravação. E surpreendentemente, havia jornalistas de vários veículos de comunicação. Quando Marina subiu ao palco para receber seu diploma, a ovação foi ensurdecedora. Ela olhou para a plateia e viu Júlia chorando, sua mãe enxugando as lágrimas com um lenço, seu pai de pé com o peito estufado de orgulho. Viu também rostos que não conhecia pessoalmente, mas que estavam ali por solidariedade, por representatividade, por esperança. O diretor chamou Marina para fazer um breve discurso, algo que não era protocolo normal, mas dadas as circunstâncias parecia apropriado. Marina segurou o diploma com as 2 mãos, sentindo o peso do papel que representava tanto mais do que um certificado acadêmico. Representava cada madrugada, cada humilhação engolida, cada vez que ela pensou em desistir, mas continuou. Representava sua família, sua comunidade, todos aqueles que nunca tiveram a chance que ela teve. Ela se aproximou do microfone e o coração disparado. Não havia preparado nada. Não teve tempo. Mas quando abriu a boca, as palavras vieram naturalmente, direto do coração. Eu não sei por onde começar. Sua voz ecoou pelo auditório. Porque esta formatura não é só minha. Este diploma tem o nome de Marina Ferreira Silva, mas ele pertence a muito mais gente. Ela fez uma pausa, os olhos procurando o pai na plateia. Pertence ao meu pai, Joaquim, que empurra um carrinho de catador pelas ruas desta cidade há 15 anos, que acordava às 5 da manhã para que eu pudesse ter cadernos na escola, que nunca, nenhuma vez, me disse que meus sonhos eram grandes demais. Pai, o Senhor sempre se desculpou por não poder me dar mais, mas o Senhor me deu tudo. Me deu exemplo de dignidade, de trabalho honesto, do nunca desistir. Joaquim estava chorando abertamente agora, sem vergonha das lágrimas que corriam pelo seu rosto marcado, pelo sol e pelo tempo. Pertence à minha mãe, Rosa, cujas mãos ásperas de tanto lavar roupa alheia nunca pararam de me abraçar quando eu chegava em casa destruída. Mãe, a senhora me ensinou que força não é não chorar, é chorar e continuar de pé no dia seguinte. Dona Rosa acenou com a cabeça, o lenço pressionado contra o rosto. Pertence aos meus irmãos, Lucas e Júlia. Lu, obrigada por todas as vezes que você abriu mão de coisas para que eu pudesse ter material escolar. Ju, esse diploma é uma promessa para você. O caminho está aberto. Você não vai precisar lutar tanto quanto eu lutei. Marina respirou fundo. Mas este diploma também pertence a pessoas que eu nunca vi. Pertence a cada estudante cotista que já duvidou de si mesmo porque alguém disse que ele não merecia estar na universidade. Pertence a cada mãe que trabalha de doméstica sonhando que o filho vai ter uma vida melhor. Pertence a cada pai que quebra o corpo em trabalho braçal para pagar a educação dos filhos. Pertence a cada criança pobre que olha para o mundo e pensa: será que há um lugar para mim aí? O auditório estava em silêncio absoluto. Até os jornalistas haviam parado de escrever, absortos nas palavras. Nas últimas semanas, eu passei por algo que ninguém deveria passar. Fui acusada injustamente. Tive minha integridade questionada.
Quase perdi tudo pelo qual lutei. E a primeira reação que muita gente teve foi: bom, talvez ela realmente tenha mentido. Talvez ela não mereça estar aí. Porque quando você é pobre, você não tem o benefício da dúvida. Você é culpado até provar o contrário. E mesmo quando prova sua inocência, sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Será mesmo? Ela olhou diretamente para as câmeras. Mas eu quero dizer para cada pessoa que está assistindo isso: você merece estar onde quer estar. Você merece seus sonhos. Você merece respeito. E se alguém tentar te dizer o contrário, se alguém tentar te derrubar porque sua existência incomoda, você levanta a cabeça e lembra: eles não estão com medo de você fracassar. Eles estão com medo de você conseguir. A ovação começou devagar e foi crescendo até se tornar um trovão. Pessoas de pé, aplaudindo, algumas chorando. Marina viu estranhos se abraçando. Viu gente que nunca tinha visto antes acenando para ela como se a conhecesse há anos. Porque, de certa forma, conheciam. Ela era todas as histórias não contadas. Todos os sonhos quase desistidos. Todas as vitórias conquistadas centímetro por centímetro, contra um sistema que insistia em dizer não. Quando Marina desceu do palco, foi envolvida pelos braços da família. Joaquim a abraçou com força. O cheiro de sabão e trabalho duro, nunca tendo parecido tão reconfortante. Dona Rosa beijou seu rosto repetidas vezes, sussurrando minha filha como uma oração. Lucas, geralmente reservado, a abraçou com força incomum, e Júlia se pendurou nela dizendo: eu também vou ser advogada, mana, igual você. Você vai ser o que você quiser, Ju. E vai ser incrível. As pessoas vinham cumprimentá-la em ondas. Dona Cleusa, Josefina, seu Osvaldo, todos com sorrisos enormes e olhos brilhantes. Professores que ela teve ao longo do curso, alguns com quem havia tido pouco contato, vinham dizer que sempre souberam que ela conseguiria. Foi quando Marina viu alguém familiar no canto do auditório. Era Amanda, uma colega de turma com quem Marina havia estudado junto algumas vezes no primeiro ano, mas que depois se afastou quando Marina começou a se destacar academicamente. Amanda vinha de uma família de classe média. Não era rica como Rodrigo, mas também não entendia realmente de onde Marina vinha. Ela se aproximou hesitante. Marina, eu queria pedir desculpas. Marina franziu a testa. Desculpas por quê? Por ter ficado calada. Eu vi o Rodrigo e o grupo dele te tratando mal. Ouvi os comentários maldosos, as piadinhas, e eu nunca disse nada. Eu simplesmente fingi que não era comigo. E depois, quando rolou a denúncia, eu cheguei a duvidar de você. Por um segundo, passou pela minha cabeça que talvez fosse verdade. E eu odeio admitir isso, mas é a verdade. Marina estudou o rosto da outra garota, vendo ali a vergonha genuína. Ela poderia guardar rancor. Teria todo o direito. Mas percebeu que guardar rancor só prejudicaria a ela mesma. Obrigada por ser honesta, Marina disse finalmente. E olha, eu entendo. O sistema conta com isso. Menos com as pessoas ficarem caladas, com as pessoas duvidarem. É assim que ele se perpetua. Mas você está aqui agora. Está reconhecendo isso. E isso já é alguma coisa. Amanda sentiu, os olhos marejados. Da próxima vez, eu vou falar. Prometo. Espero que sim. Porque sempre vai ter uma próxima vez. Sempre vai ter outra Marina. Outro estudante sendo atacado por ousar estar onde não deveria. E as pessoas precisam parar de ficar caladas. Quando Amanda se afastou, Marina sentiu uma mão em seu ombro. Era a professora Cecília. Marina, tenho uma proposta para você. Um escritório de advocacia que trabalha com direitos humanos e ações afirmativas entrou em contato comigo. Eles querem te oferecer uma vaga de associada júnior assim que você passar na Ordem dos Advogados do Brasil. Não é muito dinheiro no começo, mas é uma oportunidade de trabalhar com casos que realmente importam. Marina sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de trabalho com que ela sonhava usar o direito para defender pessoas como ela, para desafiar as estruturas que perpetuavam a desigualdade. Professora, eu não sei o que dizer. Diga que sim. O mundo precisa de advogadas como você. Advogadas que entendem o sistema por dentro, porque lutaram contra ele. Advogadas que não estão nisso pelo status ou pelo dinheiro, mas porque querem mudança real. Então sim, definitivamente sim. Cecília sorriu. Ótimo! Eles vão entrar em contato. E Marina, eu sei que foi difícil, mas você saiu disso mais forte. E agora você tem uma plataforma. Use-a bem. A festa de comemoração aconteceu na própria comunidade onde Marina cresceu. Não foi em um restaurante chique ou em um clube. Foi na laje da casa de seu Osvaldo, com cadeiras de plástico, salgadinhos feitos por Dona Rosa e suas amigas, refrigerante em garrafa PET,
e um churrasco improvisado. Tinha música alta, crianças correndo, vizinhos que mal conheciam Marina, mas vieram celebrar, porque a vitória dela era a vitória de todos eles. Era simples, era barulhento, era perfeito. 3 meses depois da formatura, Marina estava sentada em um pequeno escritório na região central da cidade, cercada por pilhas de processos e códigos jurídicos. O escritório de Advocacia Popular e Direitos Humanos não tinha o glamour dos grandes escritórios corporativos. As paredes eram simples, os móveis funcionais, o café da copa sempre forte demais. Mas havia algo naquele lugar que Marina nunca sentiu na faculdade. Propósito. Ela havia passado na Ordem dos Advogados do Brasil, no primeiro exame, não porque fosse fácil, mas porque havia estudado com a mesma intensidade feroz que a levou até ali. Agora, oficialmente advogada, Marina pegava casos que outros escritórios recusavam. Ações de despejo injusto, direitos trabalhistas de trabalhadores informais, casos de discriminação, defesa de cotistas universitários. Seu primeiro caso solo havia chegado naquela manhã. Uma garota de 18 anos chamada Beatriz, negra, cotista de um curso de engenharia, estava sendo sistematicamente sabotada por um grupo de colegas. Roubavam seus materiais de laboratório, alteravam suas anotações, espalhavam boatos sobre sua competência. A história era dolorosamente familiar. Quando Beatriz entrou no escritório, Marina viu em seus olhos o mesmo medo, a mesma exaustão que ela própria havia carregado por 5 anos. A garota estava prestes a desistir do curso. Beatriz, Marina disse, depois de ouvir todo o relato, eu sei exatamente como você se sente. Eu passei por isso, e quase me destruiu. Mas você sabe qual é a diferença entre você e eu, naquela época? A garota balançou a cabeça negativamente. Você tem uma advogada que entende, que viveu na pele, que sabe exatamente quais são as armas legais que podemos usar. E mais importante, você não está sozinha. Marina pegou uma pasta e começou a fazer anotações. Vamos documentar tudo. Cada incidente, cada testemunha, cada e-mail, cada mensagem. Vamos à universidade, vamos conversar com a coordenação. E se eles não agirem, vamos ao Ministério Público. Vamos ao Ministério da Educação se for necessário. Eles não vão silenciar você. Pela primeira vez, desde que entrou no escritório, Beatriz sorriu. Obrigada. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu sei, mas agora você sabe. E quando você se formar, eu espero que você lembre dessa sensação. Porque vai ter outras Beatrizes no futuro. E talvez você seja a pessoa que vai ajudá-las. Depois que Beatriz saiu, Marina ficou olhando pela janela do escritório. Dali, ela podia ver o movimento da cidade. Executivos apressados, vendedores ambulantes, pedintes nas esquinas, carros caros e motos de entrega dividindo o mesmo espaço, mas vivendo em mundos completamente diferentes. Seu celular tocou. Era Júlia, sua irmã mais nova. Mana, adivinha? O quê? Eu passei no vestibulinho da escola técnica. Vou estudar administração. Marina sentiu o peito inchar de orgulho. Júlia, que maravilha! Estou tão orgulhosa de você. É graças a você, mana. Você mostrou que a gente pode. Agora eu quero ajudar a mamãe e o papai também. Quero que eles possam descansar um dia. Depois de desligar, Marina pensou em como as coisas haviam mudado em apenas alguns meses. Não mudou tudo. Sua família ainda morava na mesma casa pequena. Seu pai ainda empurrava o mesmo carrinho. Sua mãe ainda lavava roupas. Mas havia algo diferente no ar. Esperança. A possibilidade concreta de que o futuro poderia ser diferente. O processo contra Rodrigo Tavares e seu pai estava em andamento. Os advogados da família Tavares tentaram um acordo extrajudicial. Ofereceram dinheiro para que Joaquim desistisse do processo. A quantia era significativa. Poderia mudar a vida da família. Mas Joaquim recusou. Não é sobre dinheiro, ele havia dito. É sobre justiça. Se a gente aceitar dinheiro e ficar calado, é como se a gente concordasse que gente como a gente pode ser comprada. E a gente não pode. A gente não tá à venda. Marina nunca se sentiu tão orgulhosa do pai quanto naquele momento. 1 ano após a formatura, Marina foi convidada para dar uma palestra na própria universidade onde estudou. O tema: acesso e permanência. Os desafios dos estudantes cotistas. O auditório estava lotado. Não apenas com estudantes, mas com professores, gestores educacionais, jornalistas e ativistas. Quando Marina subiu ao palco, usando um terno simples mas bem cortado que havia comprado com seu primeiro salário, ela sentiu uma onda de emoção. Era ali que tudo quase havia terminado. Era ali que tentaram silenciá-la, destruí-la. E agora ela estava de volta.
não como vítima, mas como voz ativa. Boa noite a todos. Ela começou, sua voz firme e clara. Há um ano, eu estava neste auditório, recebendo um diploma que muita gente achou que eu não merecia. Hoje, venho falar sobre por que esse pensamento, esse não merecer, é a raiz de um problema muito maior. Marina falou por 40 minutos, contou sua história sem filtros, a pobreza, as dificuldades, o bullying, a denúncia falsa, mas não ficou apenas na narrativa pessoal. Ela trouxe dados, estatísticas sobre evasão de alunos cotistas, números sobre saúde mental de estudantes vulneráveis, pesquisas sobre discriminação institucional. O sistema de cotas foi uma conquista importante, ela disse. Mas cotas sem suporte são armadilhas. É como dar entrada em uma casa, mas não dar chave. Você, tecnicamente, tem acesso, mas não consegue entrar de verdade. Ela falou sobre a necessidade de apoio psicológico especializado, sobre bolsas permanência mais robustas, sobre criar redes de mentoria, sobre treinar professores para identificar e combater preconceitos sutis. E mais importante, Marina olhou diretamente para a plateia. Precisamos parar de tratar estudantes cotistas como se fossem uma concessão, um favor que a universidade está fazendo. Eles não estão tirando a vaga de ninguém. Eles estão ocupando vagas que sempre foram suas, mas que historicamente lhes foram negadas. Quando terminou, a ovação foi imediata e prolongada. Mas o que mais tocou Marina foram as filas que se formaram depois. Dezenas de estudantes querendo compartilhar suas histórias, pedir conselhos, trocar contatos. Cada rosto era uma versão de si mesma, jovens de olhos cansados, mas determinados, carregando o peso de serem os primeiros de suas famílias a chegar ali. Uma garota em particular a marcou. Ela tinha no máximo 17 anos. Visivelmente nervosa. Eu sou do primeiro período de medicina. Filha de empregada doméstica. E tem dia que eu não consigo parar de chorar porque parece que todo mundo me olha como se eu tivesse roubado alguma coisa. Eu estava pensando em desistir. Mas hoje eu decidi que vou ficar. Obrigada. Marina a abraçou. Não desista. Nunca. Porque sua presença ali não é só sobre você. É sobre sua mãe, que trabalhou a vida toda sonhando com esse momento. É sobre outras meninas como você, que vão olhar para você e pensar: se ela conseguiu, eu também posso. Você está abrindo portas. Naquela noite, ao voltar para casa, Marina passou pela universidade vazia. Os corredores onde havia caminhado tantas vezes com medo, os bancos onde havia chorado escondida, o estacionamento onde Rodrigo a havia ameaçado, tudo ainda estava ali, fisicamente inalterado. Mas o significado havia mudado completamente. Aquele lugar não a definia mais. Não a assombrava mais. Era apenas um prédio, tijolo e concreto. O que importava era o que ela havia construído dentro de si mesma durante aqueles 5 anos. Resiliência, conhecimento, propósito. Marina parou em frente ao mural de formandos, onde sua foto agora pendia na parede junto com centenas de outras. Marina Ferreira Silva, bacharel em Direito 2024. Palavras simples, que representavam uma revolução pessoal. Ela tirou o celular e fotografou, não por vaidade, mas como registro, como prova de que havia acontecido, como lembrança para os dias difíceis, que ainda viriam, porque ela sabia que viriam. A luta não terminava com um diploma. Quando chegou em casa, encontrou a família reunida na sala. Seu pai estava assistindo o jornal, sua mãe bordava, Lucas estudava para uma prova, e Júlia fazia lição de casa. Cenas comuns de uma noite comum, mas havia algo diferente no ar, uma leveza que não existia antes. Como foi a palestra? Dona Rosa perguntou, levantando os olhos do bordado. Foi boa, mãe. Lotada. Muita gente querendo conversar depois. Joaquim desligou a TV e olhou para a filha com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer, orgulho misturado com espanto que nunca desaparecia completamente. Como se ele ainda não acreditasse totalmente que sua filha era uma advogada. Você está ajudando muita gente, Marina. Fico feliz que você não esqueceu de onde veio. Nunca vou esquecer, pai. É impossível esquecer. E não porque seja traumático ou ruim, mas porque é quem eu sou. Esta casa, esta comunidade, vocês. É o que me fez forte. Júlia largou o lápis e veio abraçar Marina. Mana, quando eu crescer, quero ser igual você. Marina acariciou os cabelos da irmã. Não, Ju, você não precisa ser igual a mim. Você pode ser você mesma. Pode ser melhor, inclusive, porque você está começando de um lugar que eu tive que lutar para chegar. Você tem uma vantagem. Você sabe que é possível. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Marina pensou em tudo que havia acontecido. O caminho de menina pobre da periferia,
A advogada formada havia sido longo, doloroso, muitas vezes brutal. Havia momentos em que ela quase desistiu. Momentos em que a dor de não pertencer, de ser constantemente questionada, de carregar o peso de representar toda uma comunidade, parecia grande demais para suportar. Mas ela havia resistido, não porque fosse especial ou extraordinária menos, mas porque era necessário. Porque desistir significaria confirmar o que pessoas como Rodrigo sempre acreditaram: que gente como ela não tinha lugar ali. E Marina tinha. Marina pertencia a qualquer lugar onde escolhesse estar. O diploma pendurado na parede, emoldurado com simplicidade em um quadro que seu Osvaldo havia dado de presente, pegava a luz do lampião da rua. Marina Ferreira Silva, bacharel em Direito. Não era apenas um papel. Era uma declaração de guerra contra um sistema que tentou dizer não. Era a prova física de que barreiras podiam ser quebradas. Era um farol para outros que viriam depois dela, iluminando um caminho que antes parecia impossível de trilhar. Era o diploma que o mundo tentou impedir, mas o mundo perdeu. E Marina, filha de Joaquim o Catador, e Rosa Lavadeira, irmã de Lucas e Júlia, neta de trabalhadores rurais analfabetos, bisneta de escravizados, continuaria lutando, porque sua luta nunca foi apenas sobre ela. Era sobre todos aqueles que foram impedidos antes de tentar. Sobre todos aqueles que desistiram porque ninguém lhes disse que era possível. Sobre todos aqueles que viriam depois, que olhariam para sua história e pensariam: se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Marina fechou os olhos, finalmente em paz. O caminho à frente ainda seria difícil. Haveria outras batalhas, outros Rodrigos, outras portas tentando se fechar, mas ela estava pronta, porque ela tinha algo que nenhum privilégio poderia comprar. Ela sabia o que era lutar de verdade, e essa luta estava apenas começando.